Excelente, excelente. Um ótimo dia para todos. Bastante gente entrando aí. Cumprimos os 5 minutinhos que a gente, né, acaba fazendo padrão. Sejam bem-vindos ao resumo de novembro, né? Esse material exclusivo aqui que vai ajudar nossos parceiros como um todo, a entender os eventos mais relevantes do mês e, claro, seus impactos no mercado financeiro. Como é que isso reverbera no mercado? Esse conteúdo ele foi, claro, desenvolvido especialmente para vocês, Introducing Broker, né, nossos IBs tão queridos, e também traders da Accent Capital. O objetivo é sempre de trazer informações estratégicas, insights de mercado, é, além de identificar oportunidades de investimento para quem é IB conseguir levar autoridade e conhecimento para o cliente final. E, óbvio, as movimentações aí para estar atualizado aos movimentos mais relevantes dos principais ativos globais que a gente oferece, principalmente na nossa plataforma, né? Então, antes de começar, acho que vale a pena ressaltar que a gente encoraja que todos conversem com a gente, tragam dúvidas que a gente não saiba responder. Isso nos ajuda a produzir os próximos webinars, nos ajuda a preparar o que é relevante, o que é importante. A gente não sabe o que passa na cabeça de vocês, né? O que vocês mais ouvem na ponta, né, do cliente. Então, todas as perguntas serão respondidas no final da apresentação. Além disso, vale ressaltar que a gente realiza webinars quinzenalmente, né, para discutir, óbvio, tendências e estratégias de mercado em tempo real. Agora vamos começar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Um ótimo dezembro para todos. Nossa agenda de hoje fala sobre o próximo passo do Fed, número 1 aqui. Né, eu coloco bastante enfoque nisso, né, a principal economia do mundo, inclusive por conta disso que países emergentes também têm tido um ótimo mercado por conta de algumas atitudes e corte de taxa de juros, né? A gente vai entrar um pouco nesse mérito. Esse é o tópico número 1. Então, próximo passo do Fed, o que esperar? Segundo, Ásia em foco. Então, China, Japão e Taiwan, as tensões que a gente tem visto recentemente. O terceiro ponto é a alta recente do gás natural, um commodity super relevante também, junto também com a queda de preços do cacau. A gente entra também num tópico de ações, né? Vai comentar um pouco sobre a Amazon e impossível não trazer a queda das criptomoedas, né? Sendo o mês passado registrado aí o pior mês do Bitcoin desde 2021. Então, vamos começar. Excelente, trazendo um pouco do próximo passo do Fed, com a decisão do FONC, né, o Federal Open Markets Committee, marcada para dia 10 de dezembro de 2025, os mercados globais estão atentos ao posicionamento dos 11 mais um no caso, né, que o Fed também, o Powell também faz parte como membro votante do Fed, né, e depois de um ciclo de cortes graduais que a gente viu nesse segundo semestre do ano, o debate acaba se intensificando bastante, né? Seguir com a flexibilização monetária ou pausar para avaliar seus efeitos. O Powell sempre naquele posicionamento de wait and see, né, que ele tanto fala, mas as comunicações recentes do que a gente tem acompanhado no mercado, dos dirigentes, mostram o Fed bem dividido, né, entre os votantes, 5 membros têm indicado abertura ou apoio a cortes adicionais ainda esse ano. Williams, Waller e Miran, indicado aí do Trump, estão entre os que mais defendem essa continuidade de cortes, ainda que com prudência, então com uma tônica ali de tem espaço para corte, e por outro lado, 4 dirigentes se mostram contrários a novos cortes no curto prazo. Né? Isso citando riscos de aceleração inflacionária e necessidade de manter os efeitos contracionistas por mais tempo. Então, mais uma postura de wait and see, né? A gente vê. Jeff Schmidt e Susan Collins, por exemplo, já expressaram reservas claras quanto a uma flexibilização imediata, né? Então, os 3 membros restantes adotam um tom mais neutro, né, com declarações centradas em manter a mente aberta, aguardar os próximos dados, ou avaliar os riscos simétricos e, né, comentar um pouquinho do posicionamento de cada um. Jerome Powell, inclusive, que em breve vai deixar a cadeira, né? Não está aqui na apresentação, mas acho que vale ressaltar que Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, voltou ao centro da agenda econômica dos Estados Unidos,
ao surgir como favorito de Donald Trump para chefiar o Federal Reserve, inclusive com uma probabilidade bem alta disso acontecer ainda em dezembro, né? Não lembro do número aqui, mas, mas algo a ficar atento. Bom, falando então de membro para membro aqui, né? Começando pelo presidente do Fed, o Powell, ele coloca ainda assim, acho que sempre, né? O Mr. Too Late, por muitos chamado assim, ele sinaliza uma postura cautelosa, então afirmando que um corte em dezembro não é algo garantido, longe disso, enfatizando que a política não está em curso pré-determinado, né? Então, com o shutdown trazendo bastante impacto, a gente vê muito dessa postura pelo por alguns integrantes aí, membros votantes. Já o John Williams, né, que é presidente do Fed de Nova York, ele indicou um viés dovish, né? Então ele traz né, que a política monetária ainda está moderadamente restritiva, vê o espaço para um ajuste adicional no curto prazo, sem comprometer a meta de inflação. Michael Barr, né, VP de supervisão do Fed, ele ressalta a preocupação com a inflação alta e ele também defende cautela nos próximos passos, né? Então, ter cuidado e cautela, acho que é o foco no pitch dele. Michelle Bauman, governadora do Fed, ela também traz um tom dovish, argumentando que são necessários cortes decisivos e proativos nos juros por conta do mercado de trabalho, né? Então, a gente vê recentes dados e acho que o medo principal dela é do Fed correr esse risco de ficar atrás da curva, né, se não agir com cortes maiores e mais rápidos. Inclusive, muitos no último corte defendiam, né, muitos não, mas alguns defendiam o corte de 0,5 explicitamente. A Susan Collins, né, que é presidente do Fed de Boston, ela se mostrou contra, né, então um pouco mais forte o posicionamento dela contra um afrouxamento prematuro. Então, mostrando que né, a política atual está apropriada, hesitando ali, né, trazendo esse tom de hesitação de novos cortes, e disse ser prudente garantir que a inflação retorne de forma duradoura a 2% antes de qualquer movimentação ou mexer em qualquer coisa da política monetária. Então, bem forte. Lisa Cook, governadora do Fed, né? Então, ela mantém, inclusive ela que teve grandes impasses com o presidente Trump há uns meses atrás, né? Inclusive chegou até a ameaçar um lawsuit, um processo legal contra o Trump, por conta de uma casa, né? Acho que isso não entra tanto a temática de agora, então manter o foco. Mas ela mantém uma postura neutra. Ela destacou que avalia a política, né, reunião a reunião, com base nos dados e balança de riscos. Então, cada reunião é uma reunião viva, né, a gente precisa avaliar, ver dados. O Goolsbee, que é presidente do Fed de Chicago, ele também traz, e a gente vê bastante isso em comum, né? Essa cautela contra novos cortes, dada a incerteza dos dados. Isso é literalmente o resultado de um shutdown, o maior shutdown da história é, dos Estados Unidos, com, né, a duração de mais de 40 dias. Isso daí o Goolsbee ele traz aí como uma comparação de dirigir no nevoeiro, né? Então a ideia é ir com mais cuidado, desacelerar e, e principalmente nesse momento agora. Philip Jefferson, VP do Fed, também traz cautela, né? Traz esse tom de proceder lentamente, com qualquer corte. O Miran, governador aí indicado do Trump, alguém mais recente, né? Ele assume postura fortemente dovish, né? Diz que o desemprego em alta é função de uma política monetária muito tight, né? Apertada demais, e alertou que o Fed não continuar cortando os juros em um ritmo razoavelmente rápido, o desemprego vai continuar subindo. Então, bem pró-economia nesse sentido, né? Considerando, priorizando isso nesse momento. Alberto Musalem, presidente do Fed de St. Louis, destacou que tem espaço limitado para mais afrouxamento, sem tornar a política excessivamente acomodativa, né? Então ele indica que tem pouco espaço, pouca margem, né, para ter cortes adicionais, sem colocar de outro lado em risco a meta de inflação. Schmid, né, presidente do Fed de Kansas City, ele expressou, né, a posição claramente hawkish, oposição completa a novos cortes,
argumentou que, né, nessas palavras, as palavras dele, né, não creio que cortes adicionais farão muito para compensar fissuras no mercado de trabalho, e, claro, isso pode trazer, né, problemas inflacionários, dado né, a inflação ainda alta. Então, votou contra na reunião de outubro e muito provavelmente, né, ao que tudo indica, ele também vai manter essa posição agora. Waller também muito comentado, né? Ele traz um tom dovish, voltado ao emprego também. Ele mostrou estar preocupado com o enfraquecimento do mercado de trabalho, né? Mais do que com a inflação. Então, mais um corte é necessário. Ele é um dos que bate firme nessa tecla. E agora eu quero saber de vocês, né? Vocês que, inclusive, Alexandre França, aloha, bom dia a todos. Fátima, bom dia para você também. Alexandre França aí, mais uma vez, dando bom dia para Fátima. Luiz, tamo junto, Xará. E Luiz Lafrata, cheguei, desculpe o atraso, sem problemas, só está começando. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que, né, a gente vai ver uma taxa sendo mantida, a gente vai ter, por outro lado, um corte de 0,25, ou a gente vai ter, nesse mês, agora em específico, um corte de 0,5? Marcelo, tô vendo que você já tá louco para Oi. falar aí. Conta para mim, quer dar sua posição? Não, você tá falando bastante, acho que merece um tempo para respirar, tomar um gole d'água. Eu tenho um Excelente. ponto e eu acho que o Fed vai ter outro ponto. Então a gente tem, eu não quero manipular a decisão e o voto dos parceiros. Eu vou votar aqui e a gente vê depois o que vai dar, mas tem a nossa opinião e tem a opinião do Fed e um olho no que a gente vem conversando há bastante tempo, como é o modelo de trabalho, os modus operantes de Jerome Powell. Acho que esse é um comentário que vários parceiros pensarem antes de fazer essa, essa escolha, esse voto. Mas enfim, vamos ver. Exatamente. Vamos acompanhar. Acho que é uma dualidade muito grande. As opiniões também mudaram bastante de 2 semanas para cá, né? Tinha bastante posição ali de manter, né? E né, depois de alguns comentários de políticos do Fed, depois do mercado aí cada vez mais aí reagindo a essa bolha de inteligência artificial que tanto falam, trouxe novamente o- uma possibilidade de corte muito alta, né? Mas vamos acompanhar, né? Cada semana é cada semana, né? Nisso a gente pode concordar. Cada reunião é cada reunião, cada negociação é cada negociação. Eu Então, acabo de descobrir, eu vou ter que fazer um comentário ali, eu acabo de descobrir que anfitrião e palestrantes não podem votar. de Então eu fato, fui censurado aqui, eu não posso dar minha opinião, mas eu acho que a chance de não ter um corte, essa é muito pequena. Eu acho que a discussão realmente fica ali em ponto 25 ou ponto 5. Aí vamos ver como vão ser os votos dos parceiros, mas não tem resposta certa. É uma especulação aqui também. cara, eu vou te falar, Marcelo, que se não teve ponto 5 quando a gente tinha todos os dados há 2 meses atrás, né, não acho que agora vem, né? Acho que ponto 5 a chance é muito baixa. Mas Mas aí você tá manipulando o voto dos parceiros, aí eu você não tá consigo, eu não consigo, eu não você consigo tá ser dando o seu imparcial voto dessa também. maneira. Eu Já também falei acho. demais, Eu eu já concordo com falei você. demais. Eu que eu posso Vamos, dizer que vamos, concordo com você. Vamos pro próximo assunto, Ale? vamos para o próximo assunto, deixa o pessoal votar. Eu não sei, né? Inclusive, isso é algo que a gente está testando, é novo, né? Então, por favor, é muito importante o voto de vocês, o engajamento de vocês. É, e espero que apareça para mim aqui, até falando para o meu time interno, se eu conseguir ver esse número, que nesse momento não está aparecendo para mim de porcentagem de votos, vocês me dão um toque, tá? Mas a gente quer fazer cada vez mais isso, trazer vocês cada vez mais para perto, entender basicamente o que passa, né, a opinião de vocês e sobre diversos assuntos, tá? É importante que vocês votem. Excelente. Passando para o segundo ponto, Ásia em foco, China, Japão, Taiwan. Né, em novembro, as tensões geopolíticas entre China, Japão e Taiwan se intensificaram rapidamente depois de declarações controversas do governo japonês. Né? Então, contar aqui um timeline para vocês do que a gente tem visto, do que a gente tem acompanhado, até para ficar mais fácil, mais didático para vocês entenderem
nosso time construiu esse storytelling. Então, basicamente, dia 7 de novembro, uma declaração que realmente acendeu esse conflito, né? Sanae Takaichi, primeira-ministra do Japão, inclusive de extrema-direita, que recentemente se juntou ao poder, trazendo bastante movimentação, tanto para a moeda em si, né, o par de moeda que envolve o ien, quanto economicamente falando para a Bolsa Nikkei. Né, o Japão, basicamente, o que ela afirmou ao parlamento é que, caso a China inicie uma ofensiva militar contra Taiwan, o Japão poderia responder militarmente. Então, foi assim que tudo começou. Ela foi vista, claro, como uma guinada sem precedentes na postura japonesa, né, na postura defensiva japonesa, tradicionalmente moderada desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, começou assim, dia 8 a dia 10 de novembro, a gente já viu uma reação da China. Então, duramente reagiu. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que as declarações japonesas cruzavam uma linha que não poderia ser cruzada, né? E acusou Tóquio de escalar tensões militares na região. Já dia 11 a 13 de novembro, a gente vê claros sinais de escalada diplomática. Recomendação da China, né, do governo chinês, que seus cidadãos evitassem viagens ao Japão. Em resposta, companhias aéreas chinesas anunciaram que permitiriam o cancelamento gratuito de passagens. A gente vê que essa tensão pode comprometer o turismo bilateral e impactar companhias aéreas e, claro, setores de consumo. Né? Isso representa um risco ao comércio. A China, para quem não sabe, ela é o segundo, né, o segundo maior destino de exportações chinesas, com cerca de 125 bilhões de dólares em 2024, especialmente automóveis, semicondutores e máquinas industriais. Então, né, acaba tendo um impacto econômico muito forte. Já no dia 17 a 29 de novembro, a gente vê uma atividade militar próxima a Taiwan. Então, o Ministério de Defesa de Taiwan relatou a presença de 30 aviões militares chineses e 7 embarcações ao redor da ilha em um período de 24 horas. Né? Óbvio, isso foi interpretado como retaliação indireta à fala japonesa e uma forma de colocar pressão no Japão, né, de pressionar Sanae Takaichi. Dia 21 a 23, a gente vê um discurso do Wang Yi, né, um chanceler chinês, perdão, que acusou o Japão de ressuscitar o militarismo e afirmou que a China vai responder com firmeza para defender sua soberania. E ele também declarou que, caso Tóquio continue por esse caminho, outros países vão ter o direito de avaliar os crimes históricos do Japão. Então, a gente vê cada vez esse assunto se escalando. Dia 24 e 25, a gente traz também o contexto americano, não tem nada aí que, né, um grande ambicioso chamado Donald Trump, que inclusive adoraria receber o Prêmio Nobel da Paz. A gente viu ele comentando e trabalhando bastante nesse assunto há um tempo atrás. Ele conversou separadamente com os líderes da China e do Japão após os desdobramentos, e nos dias anteriores o governo americano tinha aprovado vendas de armamentos a Taiwan, né, um sistema de mísseis de quase 700 milhões, e peças de aeronaves avaliadas em 330 milhões de dólares. Mas por que que isso importa, né? Primeiro, né, a gente viu as últimas declarações aí nessa conversa entre Trump e a Takaichi, e ela fazendo ótimos comentários sobre ele, né, que ele dizendo que o que ela precisar, né, ele vai estar ali, né, isso daí ela declarando sobre a conversa que eles dois tiveram logo depois da conversa de Trump com a China, né. Então a gente vê, primeiro, o impacto no mercado, né, possivelmente dos semicondutores. Né, Taiwan é sede da TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, e essa tensão pode afetar diretamente as ações de tecnologia globais e cadeias produtivas, principalmente nos Estados Unidos, Japão e Europa, e, claro, implicações para políticas do Banco do Japão. Né? Se as tensões persistem, afetam fortemente o comércio ou a confiança até empresarial, e o Banco do Japão pode ser forçado a manter política monetária por mais tempo, apesar de pressões inflacionárias. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos. Trazendo agora, por último, do meu lado, claro, né? Depois a gente traz Marcelo, trazendo bastante novidade para vocês, falando de uma temática também que vai ser bem interessante de cripto,
né? Me interessa bastante, imagino que para vocês também. Me chateia bastante, mas a gente tem que falar. Me parece uma oportunidade, Marcela. A gente tem que ver o copo meio cheio, né? Mas é uma Um ponto. oportunidade. Isso reacende debates também das criptos, né? Bom, falar sobre a alta recente do gás natural, a gente entra nessa temática depois. Mas o mês de novembro de 2025 foi marcado por um forte rally nos preços do gás natural. Esse avanço representa um ganho expressivo no mês, aproximadamente 14% positivo, só em novembro, e quase 60% em relação ao início de outubro, né? Vamos falar um pouco, vamos debater um pouco sobre os fatores aí que impulsionaram esse rally, né? Por que que isso acontece? Né, a gente vê, primeiro, clima e demanda sazonal, né? Então, condições climáticas inesperadamente frias desempenham um papel-chave, né? Depois de um começo de outono ameno, modelos meteorológicos, perdão, revisados em meados de outubro, passaram a indicar temperaturas abaixo, né, da média no fim de novembro e início de dezembro, aumentando essas projeções. Então, esse é um dos indicativos que acaba, né, fazendo com que aconteça essa flutuação no preço do gás natural. A gente vê exportações elevadas de GNL, né, então, é, gás natural liquefeito, né, então a gente vê essa demanda aquecida, sustentada, claro, pelos preços domésticos nos Estados Unidos, os principais produtores. É, em novembro, os fluxos de gás para exportação atingiram recordes históricos. Esse aumento ele reflete a forte demanda, tanto da Europa quanto da Ásia, em meio aos esforços europeus de substituir gás russo por outras fontes. Então a gente vê até que, né, essa guerra Rússia-Ucrânia, né, a Rússia cada vez mais sendo excluída, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, acaba tendo grande impacto, claro, tanto no gás natural quanto no petróleo. Então a gente vê políticas públicas e sinalização de mercado também. Então, né, um desenvolvimento notável foi um anúncio de um mega programa dos Estados Unidos, né, da Exim, né, Export-Import Bank dos Estados Unidos, direcionado a fortalecer cadeias de suprimento de energia, incluindo o GNL, né, que é o gás natural liquefeito. Em novembro, o presidente do banco, o John Jovanovic, revelou que o Exim vai investir 100 bilhões em projetos de minerais críticos, né? Energia nuclear e também gás natural liquefeito. O foco deles, é claro, de assegurar cadeias de suprimento estáveis para os Estados Unidos e aliados, em busca de uma dominância energética que vai favorecer combustíveis fósseis. Isso, né, passa bastante confiança de que vai ter bastante apoio a tanto produção quanto infraestrutura de gás natural, e acho que até traz uma segurança de longo prazo, né, na busca cada vez mais de depender, né, de reduzir essa dependência de países como a Rússia, por exemplo. A gente também vê uma constituição de estoques estratégicos, né, que inclusive a gente vê, se eu não me engano, toda quarta-feira, a formação de estoques estratégicos obrigatórios antes do inverno contribuiu para sustentar a demanda no segundo semestre. A gente já vê isso em diversos países e no contexto europeu a regulamentação aprovada depois da crise de 2022 continua em vigor. Então, todos os países com capacidade devem ter seus estoques a 90% da capacidade até dia 1º de novembro. Então, quase todos cumpriram 100% da obrigação, garantindo que esse volume tivesse disponível para o uso durante esse período de frio e mitigando também essa volatilidade de preços. E claro, essas reservas vão só ser utilizadas em caso de uma necessidade aguda, né? Serve como um colchão de segurança para o mercado, se assim eu posso dizer. E para os meses, né, que estão vindos, essa política deve continuar né, influenciando como um todo. Se o inverno for rigoroso e parte desses estoques for utilizado, as empresas vão ter que repor agressivamente na primavera, sustentando a demanda de gás para 2026. Marcelo, bola tá contigo. Ah, perfeito. Muito obrigado, Ale. Um bom dia a todos. Um prazer estar aqui com todos. Eu vi alguns comentários aqui, tem bastante coisa. E tem um anúncio a fazer antes de mais nada. Por mim, eu até
pararia com a transmissão da tela porque temos resultados ali. Eu vou voltar alguns slides. Temos resultados. Maravilha. Temos resultados dos nossos parceiros, dos nossos votantes. Ale, bem, bem forte, eu diria. 5% votou em corte de 0,50 e o pessoal me falou que alguém falou que o Miran está na live, o Miran está no webinar, porque Aí é veio com sacanagem, né, Marcelo? essa postura econômica agressiva. A grandíssima maioria, 70%, vota em um corte de 0,25 e tem 25% que votou em manter em 4%. Acho que a maioria do pessoal, não sei se a gente acabou manipulando, boicotando os mais agressivos, mas a maioria do pessoal veio com a gente e espera um corte de 0,25. Eu tenho o mesmo voto. Respeito quem acha que vai manter. O Paulo costuma dar umas amareladas. Respeito muito quem disse de um corte de 0,50. É uma pessoa de visão econômica agressiva, mas eu estou com a maioria nesse ponto. Muito De bom. fato. Boa dinâmica. Boa dinâmica, legal ver vocês votando. Muito bom. Isso que eu queria falar. Legal ver todo mundo participando aí, né? Bastante gente votando. Gosto de ver isso. Manda bala, mano. Perfeito. Aqui vamos falar sobre um dos ativos mais voláteis da plataforma. Então, a queda dos preços no cacau é algo que a gente, na verdade, conversou em outros webinars. Para os que são bons de memória e estão com a gente há algum tempo, viram a gente comentando, se não me engano, no início do ano. Então, é um que sempre acaba voltando e sempre traz essa volatilidade. Nessa, dessa vez, diferente do início do ano, do meio do ano ali, quando teve um belo de um rally para cima, os preços despencaram em novembro de 2025, revertendo essa tendência forte de alta observada nos últimos 2 anos. Então, como comentado, em 2024, o cacau atingiu recorde histórico, acima de 12 mil dólares, e o mercado recuou cerca de 48% ao longo de 2025, indo ali para casa de 6 mil dólares por tonelada no final de novembro. Esse movimento, que levou as cotações aos menores níveis em quase 2 anos, reflete uma mudança nos fundamentos da oferta e demanda do cacau. Na verdade, é um ponto que a gente comentou. É um ativo que é muito afetado por muitas coisas. Tem, claramente, a produção global tendo uma recuperação significativa depois de quebra de safras anteriores, que é um ponto que a gente comentou anteriormente, enquanto, por outro lado, a demanda se enfraqueceu devido ao alto custo do produto e à desaceleração do consumo de chocolates. Então, vocês comprando ou deixando de comprar um chocolate podem estar afetando toda a liquidez do mercado. Teve o caso que a gente comentou de Costa de Marfim e Gana, que são os dois maiores produtores de cacau do mundo, que vem reportando positivamente aos resultados e expectativas de suas safras, mas, enquanto a oferta cresce, a demanda global por cacau mostra sinais de fraqueza, contribuindo para essa queda de preços. Grandes fabricantes de chocolate observaram essa redução nas vendas, especialmente em mercados chaves. Então, uma demanda que vinha se desenhando nos trimestres anteriores para baixo é a do mercado norte-americano. O volume de venda de chocolate na América do Norte caiu mais de 21% nas 13 semanas até 7 de setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. E tendência similar é observada globalmente. Os dados da moagem de cacau também decepcionam. Então, no terceiro trimestre de 2025, a moagem na Ásia despencou 17% em relação ao ano anterior, e isso é o menor nível de 9 anos. E na Europa caiu quase 5%, o pior trimestre em uma década. E como resultado, depois dessa explicação se torna lógico, os analistas apontam que o mercado passou de déficits crônicos para um superávit de oferta em 2025, aliviando essa pressão altista e impulsionando a queda dos preços. Ponto positivo, volatilidade. Ponto positivo, chocolate mais barato para quem gosta. A gente consegue encher o carrinho novamente. Aqui temos o desempenho das ações da Amazon, outro assunto que sempre vai e volta. A gente sempre está falando de Amazon, Apple,
Nvidia, Microsoft, Oracle, Tesla. Essas são assuntos constantes nos nossos webinars. E no terceiro trimestre de 2025, a Amazon apresentou resultados financeiros sólidos, impulsionados em grande parte pelo Amazon Web Services, sistema de cloud que inclusive é utilizado pela gente, é utilizado pela Accent. A receita do segmento AWS, que é o Amazon Web Services, cresceu cerca de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 33 bilhões de dólares no trimestre. Essa demanda por serviços de nuvem e inteligência artificial tem inflado a carteira de contratos futuros da AWS para cerca de 200 bilhões de dólares, indicando claramente um forte apetite de longo prazo dos clientes. Logo depois dessa divulgação do balanço de 30 de outubro, as ações dispararam para mais de 10%. Aqui no gráfico está bem notável esse momento aqui. Sobe muito, muito, muito. Olhando o gráfico, é agressivo em um único pregão. Então, reflete o otimismo com os lucros acima do esperado e uma visão do mercado naquele momento muito otimista em relação à Amazon. Aí, depois desse rally, tem uma certa queda. Claro, no início de novembro, a euforia é fortíssima. A Amazon anunciou também um acordo, como está no nosso slide, de 7 anos com a OpenAI, de nuvem também, avaliado em 38 bilhões de dólares, garantindo acesso a centenas de milhares de GPUs NVIDIA para treinar modelos de IA no AWS, que é o Amazon Web Services. Claramente, essa notícia impulsiona o ativo ainda mais, leva a sua máxima histórica, porém, é normal no mercado. Nos dias seguintes, nas semanas seguintes, o sentimento de mercado deu uma guinada e a partir daquele pico a cotação escorregou cerca de 13%. Em outras palavras, os ganhos acumulados no ano foram praticamente eliminados. Então, no final das contas, cai ali para casa de 218, 220, volta praticamente para o mesmo ponto que começou o ano. Porém, nesse momento a gente vê aqui que está em 232, voltou para uma tendência altista. Entre os fatores citados estão o nível elevado de investimentos em IA e infraestrutura, o aumento do endividamento e pressões regulatórias crescentes que a Amazon sofre. Assim, a combinação de expectativas que já são muito altas e novos temores sobre gastos, dívidas, regulação levam a essa, honestamente, realização de lucros acentuada. E isso faz a Amazon ter essa queda que não é de grande preocupação, volta a subir. E aqui também é um assunto que a gente não consegue fugir. Pode, diga, Lê. Vai falar sobre a Amazon? Eu volto Vou aqui. falar sobre a Amazon, exatamente. Cara, sabe o que, que me desperta curiosidade? Se a gente for falar sobre a Amazon, explicitamente a AWS, a gente vê os principais concorrentes sendo Azure, né, Microsoft Azure, que é o concorrente direto, e em terceiro lugar a Google Cloud Platform, né, a GCP que chamam. E, e eu acho que, né, a Alphabet como um todo, na minha cabeça pelo menos, eles vêm ganhando bastante destaque também recentemente, né, uma alta muito forte nesses últimos dias, pelo que eu me lembro bem, e a gente vê também que acho que sentiu um pouco de falta para a AWS uma parceria como essa, né, a OpenAI, por exemplo, porque a gente vê que a Google está bem forte, por exemplo, né, desenvolvendo inteligência artificial, né, trabalhando com análise de dados, trabalhando com máquinas virtuais. Então, acho que a Amazon tá batendo de frente, está querendo manter, né, acaba sendo, né, o líder de mercado. Acho muito positivo. Só queria trazer esse comentário aqui e falar Belo que comentário. muito bom saber isso. Um belo comentário. A gente tem um ponto que, querendo ou não, a Accent é cliente da AWS. Tivemos alguns problemas. Tivemos alguns problemas, teve uma queda que afetou o mercado como um todo. Isso também impulsiona um pouco da queda que tiveram as ações da Amazon. Temos que ser honestos sobre o negativo também. E aqui, voltando, a queda das criptomoedas é uma arte, uma bela arte. Tem aqui o Trump, tem a Strategy, que é a empresa do Michael Saylor, e é uma notícia triste, na verdade, para mim, oportunidade também.
O Ale falou que é um ponto de compra. Em novembro de 2025, o mercado de criptomoedas sofreu uma correção forte depois de mais um pico histórico que teve em outubro. O Bitcoin, que tinha superado 126 mil dólares, despencou para casa de 80 mil dólares, revertendo todos os ganhos acumulados no ano. Então ele volta para um ponto abaixo de janeiro. Esse recuo, em poucas semanas, como está escrito no nosso slide, eliminou quase 1,5 trilhão de dólares do valor de mercado cripto. E aí tem os fatores por trás da queda. Na verdade, temos alguns motivadores, começando pela pressão macroeconômica e aversão a risco. Isso é um ponto que a gente vem discutindo há tempo. Tá ali, o ambiente econômico global ficou menos favorável, juros altos, temores sobre crescimentos e levam os investidores a fugirem de ativos arriscados. Também tem um ponto, a gente comentou, vocês comentaram, o Ale comentou, as declarações do presidente do Fed, o Jeremy Powell, e de outros dirigentes, sinalizando essa cautela na política monetária, fazem com que a perspectiva de novos cortes fosse baixa, fazendo com que esses ativos de risco perdessem apelo, e dessa forma, a regra do mercado, o fluxo de capital indo de um lugar para o outro, nesse caso foi de produtos de mais risco para posições mais defensivas, e essa mudança afeta tanto ações de tecnologia como criptomoedas, e é o que a gente vem assistindo nesse exato momento. Temos incertezas regulatórias, então é um ponto que, na verdade, é uma pauta muito tocada por Donald Trump no seu, por todo o tempo, na verdade. Quando ele estava na luta para ser o presidente, para se eleger, na corrida ele falava bastante sobre cripto. Uma vez que ele assumiu, ele passou a continuar falando bastante sobre cripto, isso também ajuda a levar as criptomoedas para cima. E agora, depois de todo esse tempo, tá no slide, não tivemos muitos avanços claros em legislações pro cripto. A política que ele trouxe de reserva americana de criptomoedas é grande, é grandiosa. Os Estados Unidos hoje têm realmente uma reserva muito grande, mas não foi o bastante para suprir as expectativas do mercado. Então, realmente mina a confiança no setor. Nos Estados Unidos, tem também a decepção com o impasse legislativo em torno do Digital Asset Market Clarity Act, que era um projeto de lei que buscaria dar essas diretrizes ao setor cripto. Então, é mais um motivo para essa queda. As liquidações em cascata, depois das quedas em outubro, novembro começou com o mercado receoso e fragilizado, e qualquer rompimento em suporte técnico gerava novas ondas de vendas em stop losses. Então, devido ao excesso de alavancagem também de algumas plataformas, essas saídas automáticas, claramente tem um que é um suporte chave. A gente fala muito de suporte psicológico. Então, 100 mil dólares era muito forte. E uma vez que esse suporte foi perdido no dia 11, aí vem essas liquidações desenfreadas. Em seguida, quebra 95, quebra 90 e acelera essa pressão vendedora, forçando a liquidação de mais de 2 bilhões de dólares em contratos futuros. Movimentos institucionais e de grandes players é outro fator crucial, que são as movimentações de investidores institucionais e as famosas baleias do mercado. Depois de alguns meses de entusiasmo, novembro foi o primeiro a mostrar um fluxo de saída de capital institucional. Então, se estima que ao longo de novembro, quase 3 bilhões de dólares tenham saído desses fundos de ETFs nos Estados Unidos. Os analistas ressaltam que muitos investidores acessam Bitcoin somente via ETFs. Assim, quando esses produtos sofrem saídas, os fundos precisam vender Bitcoin, claramente, convertendo mudança de sentido em ordens de vendas efetivas no mercado. Tem um caso marcante, forte, que causa muitos sentimentos, que é o do Owen Gunden, que é um dos primeiros arbitradores de Bitcoin, investidor lendário e bilionário do setor de cripto, que acumulava desde 2011 e vendeu toda a sua posição de 11 mil Bitcoins, cerca de mais de 1,3 bilhões de dólares, mais de 7 bilhões de reais durante essa correção. Então, pesa, de fato,
Com a queda para a faixa de US$ 80 mil, as empresas também, algumas, se sentem forçadas a vender parte de suas posições ou levantar caixa, alimentando mais ainda a pressão vendedora. Estava na nossa arte Strategy, a MicroStrategy ou Strategy, que é a maior empresa detentora de bitcoins, viu suas ações despencarem. Então, 54% de queda desde o pico, que foi em julho, e o sentimento de mercado realmente vai de ganância a medo extremo, o famoso Fear and Greed. Então, são todos os elementos que a gente comentou, todos os elementos que estão no slide, levando para essa virada drástica no sentimento. Realmente cria uma dinâmica autossustentável, o medo leva os investidores a vender para evitar prejuízos maiores, mas essas vendas em massa acabam ampliando a queda de preços, validando os temores, gerando mais medo e tornando um grande ciclo vicioso. Quando o Marcelo tem 10 mil bitcoins, sente medo e sai, o preço cai, todo mundo que está posicionado com stop loss começa a sair, 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 o preço cai mais ainda e gera esse grande ciclo. Muitos especuladores de curto prazo saíram de posições e até alguns entusiastas de longo prazo reduzem essa exposição, adotando uma postura de esperar para ver até que haja um sinal claro de piso, que ainda não é o caso. Por outro lado, vale notar que essas quedas acentuadas, sentimento de medo extremo, historicamente, andam juntos das melhores oportunidades de compra. Aí o Ale até abriu o microfone. Diga, Não Ale. vai, não, Ele tá não tem querendo como eu falar. ficar calado, Marcelo, não tem como eu ficar calado. O que que eu acho que vale a pena a gente analisar, né? E é óbvio, a gente tem que se basear em dados, a gente tem que sempre se basear na realidade. Então, trazer, acho que dados aqui pode ajudar a entender um pouco mais esse mercado. Óbvio que a gente pode especular sobre, né? Mas o que que eu quero trazer? Os Estados Unidos, por exemplo, a maior economia mundial, e até a segunda maior economia mundial, são os maiores interessados para que isso aconteça. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, que muita parte foi de confisco, hoje detém, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas 300 mil bitcoins no cofre público, né? Acho que eles estão logo, logo após o Satoshi. Né? A gente vê a China, por exemplo, com 190 mil bitcoins. A gente vê o Reino Unido com cerca de 50, 60, 70 mil, algo nesse, nessa casa. Então, acho que vale a pena ressaltar isso. Lembrar também que, óbvio, esses cortes que você trouxe agora e eu trouxe mais no começo, acabou fazendo com que seja um ano dos países emergentes, né? Então, teve sim muita saída de capital de muitos lugares, né? Mas eu quero finalizar aqui, Marcelo, com uma frase muito impactante de um grande professor de todos nós aqui. O mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Quem disse isso foi Warren Buffett. Então, finalizar com essa para vocês. Alexandre Melo em seu prime. Que comentários. É verdade. Eu tô contigo, Ale. Eu não sabia que você era tão entusiasta assim, mas é um fato. Uma vez que sai da mão desse pessoal que tá caindo em posições alavancadas, tá vendendo por medo, vai para a mão dos gigantes. Vai para a mão dos gigantes. A China cresce muito as suas posições em Bitcoin ano após ano. Então, belo comentário. Aqui o Caio comentou, paquetá do mercado para Alexandre. Muito bem. E, enfim, eu até me perdi de onde eu estava. Eu acho que é isso. É um mês duro, mas o mercado cripto também é conhecido por sua capacidade de adaptação. Então, a gente não pode dar uma ideia de investimento nem nada do tipo, mas vale se manter um olho. É um mercado muito interessante também. E aqui, vamos para o chat. Vamos para o chat. Não sei se o pessoal tem mais dúvida. Eu vi poucos comentários hoje. Assumo, a enquete foi muito legal, mas um pouco decepcionado sobre os comentários, mas vamos para lá. Ale, quer começar lendo? Ah, e outro ponto. Não, calma. Calma. Tenho que falar. Avaliem o webinar. Gente, eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu. Aqui temos algumas poucas perguntas. Enquanto a gente lê os comentários, a gente conta com vocês para pegar o celular ou clicar no link que está no nosso chat e avaliar. Eu vou avaliar pelo meu celular. Eu acho mais fácil. Enquanto isso, Ale, pode ir respondendo as nossas perguntas? Com certeza, com certeza.
Vamos falar primeiro, ó, Matheus Biasoli. No meu ponto de vista, após os dados liberados pelo governo americano pós-shutdown, mostraram desaceleração da economia americana, tudo indica que devem cortar. Vou pular por um breve momento o comentário do Alexandre França e vou trazer o Lucas Bucheroni, que trouxe 87,4% e estão falando em sim, variação de 36,51%. Isso sim é volatilidade. Acho que isso já não era Se mais sobre corte, refere. mas Aí já se referia sobre cripto, exato. sobre Bitcoin. Exato. Então, respondendo a parte, olha, trazer um dado para vocês que está no meu caderninho aqui, né, algo muito interessante. Os Estados Unidos registraram na Black Friday, uma Black Friday histórica, claro, com um crescimento de 9% em relação a 2024. Foram 11,8 bilhões online na Black Friday. E basicamente o foco principal, né, as maiores buscas foram por roupas e acessórios de luxo, né, a curiosidade, né, apesar do aumento ao valor total, a quantidade de produtos adquiridos diminuiu. Então isso a gente pode tomar também algumas análises, né? A gente vê que o consumo diminuiu, né? E indica também que o aumento de preços afetou a demanda. Então, isso talvez não vai tanto de encontro. Então, né, acho relevante o comentário que vocês fizeram, mas cada vez mais, óbvio, a gente vê aí um pouco dessa movimentação e acho que até dia 10 a gente pode ter novidades aí, né? Esperavam também que nesse final de semana, logo depois do Black Friday, teriam mais 10 bilhões aí, né, no final de semana inteiro em vendas. Isso eu acabei não vendo, né, logo depois disso. Mas, comentário super relevante de ambos. Alexandre França, quer mandar bala? Sei que conversa bastante com o Alexandre. Sempre ouço o Não, seu nome aí. Alexandre faz bons comentários. Seu xará. Eu converso com os dois Alexandres, inclusive. Tem o Alexandre França aqui, tem o Alexandre Melo aqui absolutamente ao meu lado. Dá pra ver a mesma TV. Está no fundo dele, está no meu. Enfim, o Alexandre aqui comentou as tensões geopolíticas na Ásia. Ponto principal: os mercados asiáticos fechando em baixa em sessões de novembro, devido a tensões entre China e Japão e preocupações sobre Taiwan. É realmente o que o Alexandre Melo comentou. E como estratégia, o Alexandre França diz reduzir exposição direcional em nomes mais vulneráveis, considerar proteção cambial e alocação em setores defensivos. É um pouco do que a gente viu também que causa queda em mercado de criptomoedas, realmente essa fuga de capital acontecendo nesse exato momento, e o nosso amigo Alexandre França dando a mesma ideia a todos. O Caio fez alguns comentários que o Fed cortar, Bitcoin tende a recuperar rápido com apetite a risco. Se mantiver estresse imediato com possível leg down antes de voltar à tendência macro. Comentário aqui totalmente na língua do mercado. Ainda bem que estamos entre pessoas do mercado. Eu, eu acho que essa tendência a recuperar rápido, Caio, é um comentário forte. É um comentário forte, recuperar rápido até 126? Eu não sei. Eu sou totalmente entusiasta, todos sabem muito bem. E ele disse também que a queda do Bitcoin encaixa no mesmo pano de fundo. Fluxo migrando para segurança antes da decisão, realização forte após o hype e medo de liquidez mais apertada caso o Fed surpreenda. O que é lógico. Eu vejo muito também do temor desse medo quando ele cai. Eu acho que esse medo de liquidez mais apertada, essa realização não justifica tanto a ida de 126 a 80. Opinião, opinião acho que não justifica, mas, enfim, um comentário da minha parte também. O Danilo comentou com relação a processamento em IA, a produção de energia, com relação ao processamento em IA, a produção de energia, como encheram esse setor? Acho que comenta sobre o impacto de IA no setor de energia, se eu entendi bem. E aí, eu vi uma análise. Realmente, a gente vê bastante essas coisas no nosso morning meeting, que é a nossa reunião diária aqui no escritório. E a previsão é de que, em 5 anos, a IA represente 10 a 20% do consumo elétrico mundial. Então, a ligação é muito grande. É necessário cada vez mais produção de energia para alimentar a IA também. Então, tem um parceiro que comentou uma informação privilegiada, eu diria, de uma espera até de falta de
energia em alguns pontos, em alguns anos, então eu diria que é preocupante, mas vale se posicionar. A gente sabendo disso, vale se posicionar. Temos mais comentários aqui do Caio, além de ter chamado o Ale de o Paquetá do mercado, que foi muito bom. Falou que são 325 mil somadas às holdings controladas pelo governo. Aqui creio que se refere aos Estados Unidos. E o Alexandre França comentou: encontro super nutritivo. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe Accent Capital e aos mestres Marcelo e Alexandre. Que moral. Muito obrigado, Alexandre. Eu deixo meu agradecimento também ao time de marketing, time de design, que, honestamente, passando aqui, o trabalho é muito bem feito. Acho que temos uma bela apresentação que facilita o nosso trabalho. A gente só comenta. E ele comentou também sobre o preço do Brent, o câmbio e a demanda sazonal, que são três fatores que determinam movimentos de preço no mercado de energia. O Alexandre França, na verdade, ele é esse cara que tem as análises. Ele tem uma análise sobre tudo. Fala que o Brent é a referência global, o câmbio converte o choque internacional para moeda local, a desvalorização amplifica o impacto do Brent e a interação, e se combinados esses drivers podem transformar um choque externo em inflação persistente ou em picos sazonais. Aí eu vou puxar um gancho. A gente teve muitos comentários, na verdade é o que a gente sempre vê, eu vou citar nomes. Temos aí, e estão no webinar, que eu gosto de ler a lista de participantes. Além do Alexandre França, que fez bons comentários, a gente sempre comenta sobre ouro, sobre platina, paládio, e entram em assunto Caio Santos, Danilo Mantuan, Luiz Lafrata. Tem uma galera. O nosso próximo webinar já deixa esse convite para vocês. Dia 16 de dezembro, iremos falar exclusivamente do mercado de commodities. Então, o convite está feito. Não sei se o Ale tem mais algum comentário. Não sei se vocês já avaliaram o webinar, mas, gente, coisa de 30 segundos. Se não fizerem, vão quebrar o nosso coração. Enfim, diga, Ale. Basicamente, agradecer a presença de todos. A gente está em clima de final de ano. Lembra que aqui no Brasil a gente tem, né, isso daí acho que não vai tanto na temática do webinar, mas acho que uma energia positiva para vocês, né? Gosto muito do que a gente tem aqui, inclusive é um prazer estar aqui apresentando para vocês, estudando, trazendo, tem todo um estudo aqui, tem todo um time por trás para produzir isso aqui para vocês, feito com muito carinho. E claro, a avaliação ela acaba sendo muito importante exatamente por isso, né? Mais uma vez, a gente não sabe o que passa na cabeça de vocês, então faço questão de ouvir, né? Sejam comentários positivos, né? Críticas para a gente melhorar o que a gente traz aqui para vocês. Importante a gente se aproximar. Acho que abre espaço para essa comunicação. E agradecer aí principalmente aos mais engajados aí. E também os que gostam só de assistir, né? Acho muito bom também. Eu sou desses, eu não sou tanto de comentar quando eu participo, então, né, muito feliz, né? E a gente nota que Ale, vocês estão aqui. Ale, eu tava falando do Bitcoin, você não deixou eu falar. Você é o cara que mais comenta nesse webinar. Não cria essa, esse contexto equivocado. Mas Aham. enfim, creio que todos já avaliaram o webinar. Eu espero realmente que tenham avaliado. Está aqui o QR Code. E dia 16 de dezembro, gente, é especial. É especial porque é o último do ano. Então, conto realmente com vocês. É importante a presença de vocês cada vez. Deixa a gente muito feliz quando a gente vê, e a gente vê, acreditem nisso, todos aqui veem o número de participantes, quem está comentando, é especial para a gente. Então, fico feliz por vocês estarem com a gente e temos um encontro marcado para o dia 16 de dezembro. Excelente, excelente. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Até a próxima, até dia 16 de dezembro. Se tiver bastante engajamento, a gente faz um no Natal. O Marcelo me falou. Olha, e a história que ele acabou de inventar, gente. Enfim, a gente fica por aqui com essa. Um grande abraço a todos e até o dia 16 de dezembro.